Graça e paz, Igreja de Cristo. Vamos nos colocar em pé para dar início a esse culto de louvor e adoração a Deus. Convido a igreja a louvar junto com a gente aqui. Que você expresse a sua alegria, a sua gratidão a esse Deus maravilhoso, que é o motivo de nós estarmos aqui nessa casa, nessa noite. Amém? Celebrar a vida com Jesus. Você que é visitante, que nos visita nessa noite, seja bem-vindo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Eu te louvarei. Nós temos várias formas de louvar ao Senhor. Uma delas é cantando. É o que nós vamos fazer agora. Palmas, ajudem. És tu, única esperança
todo tempo. Presente, um Deus fiel, um Deus que tem feito realmente a diferença em nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Mesmo naqueles momentos difíceis, de lutas, ainda assim louve ao Senhor, em todo o tempo louve ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai,
vez. O Senhor Jesus nos faz um convite maravilhoso em sua palavra. E eu quero convidar você a ler esse convite que Ele nos faz, não apenas agora, mas Ele tem feito no decorrer da história. E esse convite, o evangelista Mateus fez questão de registrar ali no capítulo 11, verso 28 a 30. Vamos ler? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos faz um convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. É uma promessa de Deus para a nossa vida, esse descanso, esse alívio dos fardos que temos carregado. Nós acabamos de cantar Hosana, que significa bendito que vem em nome do Senhor. E agora nós temos o privilégio de nos aproximarmos do nosso Deus, aproximando o nosso coração, o nosso ser e toda a nossa ansiedade. E uma das maneiras que nós, crentes em Jesus, nos aproximamos de Deus é através do louvor. E é o que nós iremos continuar fazendo nesse momento, louvando o nome do nosso Deus.
satisfaz. Sente-se, querido. Falar com Deus faz bem ao nosso coração. Nós vemos há pouco o texto da palavra de Deus que Jesus nos convida a ir até Ele. E uma outra forma que nós temos de nos aproximar do nosso Deus, além do louvor, é através da oração. Que tal agora, por alguns instantes, você se desligar, tentar se desligar um pouquinho daquilo que está incomodando o teu coração, que está te perturbando, e agora buscar Deus em oração, dizendo: Deus, que essa paz que eu acabei de cantar possa preencher o vazio ou a inquietação do meu coração. Que essa paz que vem do Senhor possa a partir de agora estar presente na minha vida. Você vai ter um tempinho para orar e depois nós iremos orar juntos, pedindo a esse nosso Deus que nos convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Confie nessa promessa e nessa palavra de Jesus para a tua vida. Jesus te dará descanso. Não carregue um fardo desnecessariamente. Não carregue. Lance sobre Jesus. Espírito de oração, e de repente você está tão sobrecarregado com dívidas, com maus tratos, com abandono, com sentimentos pecaminosos, traumas, dor, medo, angústia. Você está sobrecarregado de soberba, de orgulho. Você está sobrecarregado de tantas dores. E Jesus quer te libertar. E nós iremos orar. E a proposta de Jesus, o convite de Jesus para você e para eu é a mesma: venham a mim. E se você entrou nessa igreja e deseja que oremos por você, aonde você está, você vai se colocar de pé, e com esse gesto você está dizendo: eu quero descansar, eu quero entregar a Jesus todos os meus anseios, toda a minha vida, na certeza de que o Senhor Jesus, Ele vai me dar descanso, porque é uma promessa dEle para as nossas vidas. É promessa de Jesus, não é promessa de um homem, é uma promessa que não falha. Enquanto eu estarei orando, se é desejo teu, você aonde está, vai se colocar de pé, e com esse gesto você está dizendo: eu quero o descanso de Deus para a minha vida. Eu quero esse descanso. Eu quero o descanso de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, porque nós aceitamos este convite que o Senhor Jesus nos faz nesse momento, de ir à tua presença, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ó Pai. Nós cremos na tua promessa e na tua palavra que diz que nós encontraremos no Senhor o descanso para as nossas inquietações.
Meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece o fardo que cada um está carregando. O Senhor sabe, ó Pai, o que se passa no coração de cada pessoa que aqui adentrou e outras que estão acompanhando a transmissão deste culto pela internet. Meu Deus, que a nossa alegria possa estar, ó Pai, aos pés da cruz de Cristo, quando nós entregamos todos as nossas inquietações, os nossos dilemas, entendendo que o Senhor vai cuidar de nós, ó Pai. Há pessoas que estão carregando um jugo muito pesado, ó Pai, e é tão prazeroso ler que o Senhor nos convida, ó Pai, para recebermos um jugo leve e suave para os nossos fardos, ó Deus. E que cada pessoa que aqui adentrou e que nós, ó Pai, estamos intercedendo, ela possa receber esse jugo suave sobre si, meu Deus. E que possa sair aqui deste culto com a certeza de que o Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, nos deu graça, vitória e forças, ó Pai, para caminharmos a segunda milha, mesmo quando aos nossos olhos é impossível caminharmos, ó Pai. Pai, eu te agradeço também, porque esse convite, ó Pai, tem nos dado alegria, e por isso também estamos aqui, ó Pai, para tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque no passado carregávamos, ó Pai, um fardo muito pesado, mas graças a Jesus nós fomos libertos desse fardo pesado, e hoje somos livres, temos um jugo suave sobre nós, e podemos erguer as nossas mãos, as nossas vozes, e de uma forma livre e espontânea podemos apresentar ao Senhor o nosso louvor, ó Pai. Porque é a Tua obra em nós, é a Tua palavra se cumprindo em nossas vidas, ó Pai. E eu creio que essa palavra também se cumprirá na vida de todos aqueles que hoje colocaram, ó Pai, o seu fardo perante a cruz de Cristo e vão receber do Senhor essa graça, como muitos aqui já têm desfrutado. Louvamos o Teu nome pelos méritos da cruz de Cristo, o nosso Salvador. E oramos hoje e sempre em Teu nome. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda a graça que você necessitará e está necessitando para esse momento na tua vida. Nós encontramos também uma palavra bendita do nosso Deus, uma palavra que soma aquilo que nós lemos há pouco e confiamos a orar. Essa palavra de Deus se encontra em Isaías, no capítulo 40, verso 30 e 31. A palavra de Deus nos diz o seguinte: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que promessa e que palavra bendita! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Muitas pessoas, para renovar as suas forças, falam: eu renovo minhas forças dormindo, comendo um bom prato de macarrão, eu renovo minhas forças viajando, passeando, eu renovo minhas forças de várias maneiras. Mas o que Jesus nos ensina é que aqueles que esperam no Senhor, os que confiam no nosso Deus, vão ter as suas forças renovadas, as suas esperanças. A tua esperança será renovada em Deus. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, mas novamente, espere no Senhor, porque os que esperam no Senhor terão sua força, as suas forças renovadas. É uma promessa muito bendita para nós, na verdade, meus irmãos. E nós, em alegria, porque Deus renova as nossas forças, não é para ficarmos na cama. Você já teve suas forças renovadas e ficou: agora eu vou ficar aqui na minha cama. Não. Você teve suas forças renovadas e você saiu novamente para os desafios da vida. Deus renova nossas forças, restaura a nossa alegria para servi-lo. E uma das formas que nós, crentes em Jesus, entendemos de serviço ao nosso Deus é dedicar a Ele o nosso dízimo e oferta.
Nós dedicamos ao nosso Deus o nosso dízimo e a nossa oferta como gratidão a esse Deus que renova a nossa força, que renova as nossas esperanças. Esse Deus tremendo e maravilhoso. Nós iremos cantar mais uma canção. Você pode fazer dessa canção a tua oração, porque a canção diz: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. E você que trouxe o seu dízimo e a tua oferta, você poderá adorar o Senhor também nesse momento, dedicando ao Senhor o teu dízimo e a tua oferta. E lembre-se, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. vamos orar, irmã Raquel. Senhor, obrigada, Senhor Deus, porque podemos estar aqui na tua casa. E agora, ó Deus, que nós cantamos essa letra, e que precisamos ser renovados por ti, e queremos fazer desta letra a nossa oração. Que nosso desejo a cada instante seja, ó Deus, um renovo, uma mudança, ó Deus, que sejamos, ó Deus, mais espirituais, que nos aproximemos mais de ti. E assim, ó Deus, que nós possamos te alegrar, ó Deus, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos afazeres, com todo o nosso ser. Que possamos, ó Deus, a cada instante estarmos preocupados em sermos renovados com a ação do Teu Espírito em nossa vida.
que nada, ó Deus, impeça, que teu Santo Espírito nos toque, nos mova, para que corramos ao teu encontro a cada instante, para sermos melhores, para que ao depositarmos aqui as nossas ofertas, os nossos dízimos, elas sejam aceitas diante do teu trono, e que elas possam de fato ser bênçãos, ó Deus, na vida das pessoas. Obrigado, ó Deus, por cada um que contribuiu, pela alegria que trouxe cada um aqui. E nós te pedimos que teu Santo Espírito possa conduzir todos os projetos da nossa igreja, para que todas as ofertas possam redundar em salvação de vidas, em edificação de vidas, para o término deste prédio, para que este prédio, ó Deus, seja uma bênção, uma potência, ó Deus, em tuas mãos, para que muitas vidas sejam edificadas e abençoadas com este prédio. Cremos, ó Deus, que no passado o Senhor permitiu a construção deste prédio e permite agora que nós estejamos terminando esta obra, porque cremos que o Senhor tem grandes propósitos para esta obra. Ó Deus, que possamos contribuir com essa expectativa e com esta fé, que grandes coisas o Senhor continuará fazendo através deste prédio, desta igreja e principalmente através de nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por este tempo, por cada membro desta igreja, que contribui com alegria. Aqueles que ainda, ó Deus, não foram tocados pelo teu Espírito para contribuírem para esta obra. Que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, convencê-los da alegria, da bênção que é contribuir para a tua obra. Obrigado, ó Deus, porque contribuir para a tua obra é privilégio que nós temos. Que todos os membros desta igreja possam compreender este privilégio e possa, pela fé, ofertar aquilo que é teu, o dízimo e as ofertas. Abençoa-nos, ó Deus, porque quando toda essa igreja contribuir, ó Deus, faremos muito mais para o teu reino, ó Deus. Ó Deus, continua nos abençoando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. Esse barulhinho de chuva é uma bênção, não é? Como é gostoso ver a chuvinha lá fora e nós aqui louvando o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, essa carta do apóstolo Paulo. Nós hoje à noite falaremos sobre 100 reservas para trabalhar para Jesus. Pela manhã, ouvimos o pastor João Marcos trazendo aquele grande desafio e aqueles testemunhos abençoadores sobre a obra de Deus e como a gente se sente tão pequeno quando percebe o número de pessoas que ainda não ouviram falar em Jesus. Quem estava aqui pela manhã vai me ajudar. Quantos bilhões de pessoas ainda não foram alcançadas por Jesus? 4. Se você dividir 4 bilhões pela população brasileira, quantos países do tamanho do Brasil vão dar? Muitos, não é? Então, que desafio para nós é sabermos que muita gente ainda não conhece Jesus. Que isso nos desperte e nos leve a trabalhar. Muito bem, farei a leitura do texto, você pode acompanhar aí em sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem,
quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito, porque a tua palavra nos dá a alegria de sabermos que vale a pena servirmos, trabalharmos, investirmos nossa vida na obra do Senhor. Nessa hora, Pai, nós lembramos de tantos servos teus, missionários espalhados por esse mundo. Gente como nós, que sente saudade da família, que tem dificuldades de adaptação, mas que deixou tudo para ir onde nós fisicamente não podemos ir. E ali estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo, a fim de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Pai, nós pedimos por cada missionário, por cada família desses missionários. Pedimos também, ó Deus, pelos novos crentes. Pedimos em especial por aqueles nossos irmãos que estão em países fechados ao Evangelho, mas que ainda assim têm tido a alegria de ver vidas e mais vidas se rendendo aos pés de Jesus, correndo até perigos, mas incansavelmente proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. E nós aqui, Pai, nos sentimos constrangidos diante dos números alarmantes de bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Ó Pai, que a nossa visão seja a de ir além, a de sair de quatro paredes e até de sair mesmo do nosso país para alcançar tantos povos, tantas nações que ainda sofrem por não terem a razão da esperança, que é o Senhor Jesus. Pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e que ela faça bem, não só o nosso intelecto, mas que ela também faça bem nos despertando para uma vida de dedicação ao Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Frank Stagg é um pesquisador, historiador do cristianismo. Ele, em uma de suas obras, coloca uma narrativa muito interessante de um hino que foi encontrado por época da Reforma Protestante, um hino que era cantado pelos primeiros cristãos reformados, numa tradução que fiz, porque esse texto não está em português, nem parece um hino, mas na língua original em alemão ele era cantado. Veja como os primeiros cristãos cantavam: trabalhar para Cristo, prazer maior não há. Trabalho honroso,
sacrificial. Alegria indizível tenho ao servir ao meu Senhor. Trabalhar para Cristo, prazer maior não há. Achei essa narrativa tão linda. Trabalhar para Cristo, prazer maior não há. O que é trabalhar para Cristo? Em meio a um dia a dia tão corrido, com tanta atividade, com horários, com o cansaço de enfrentar o trânsito, com o cansaço de trabalhar o dia inteiro e ainda estudar à noite, como nós podemos conciliar a nossa agenda com o trabalho para Jesus? O que é trabalhar para Cristo? Tentando responder a essa pergunta, nós vamos olhar para o texto lido, que na verdade é uma narrativa de uma das igrejas que sem dúvida trabalhou muito para o Senhor Jesus. A igreja de Filipos foi uma igreja trabalhadora, uma igreja que inclusive recebeu elogios do apóstolo Paulo por causa do trabalho. Aqueles irmãos se envolveram na obra missionária de uma maneira tão direta que Paulo inclusive agradece por eles terem socorrido Paulo em momentos difíceis. Na tradição cristã, a igreja de Filipos se destaca como igreja comprometida com a obra do Senhor. Olhar para a igreja de Filipos é entender um pouco o que significa trabalhar para o Senhor Jesus. E antes de ir à narrativa bíblica, devo dizer que trabalhar para Jesus é algo que alguns cristãos nunca fizeram. Nunca fizeram. Alguns cristãos usufruem das bênçãos da salvação, mas trabalhar por Jesus eles nunca trabalharam. E talvez você pense que isso seja até uma incoerência. Quem sabe para você participar de um culto com ar-condicionado, bancos confortáveis, telão, seja trabalhar para Jesus. Isso pode ser um conceito pós-moderno de trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus no Novo Testamento significava evangelizar vidas, significava sair do seu lar, significava colocar tudo o que você tem na obra, investindo na obra do Senhor. Eu ouso dizer que neste momento, com muito conforto, nós estamos bem longe do que significa na prática trabalhar para Jesus. Nós sabemos o que é trabalhar para uma companhia. Nós sabemos o que é trabalhar para um familiar querido. Nós sabemos o que é trabalhar para nós mesmos. Não sei se sabemos o que é trabalhar para o Senhor Jesus. Mas aqueles irmãos, segundo a narrativa de Paulo, eles trabalhavam muito. E Paulo começa na sua narrativa agradecendo pelo trabalho daqueles irmãos. Paulo, na primeira frase lida, diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Dou graças. Paulo usa uma única palavra, eucaristel, que não é apenas uma gratidão polida, não é uma expressão educada. Eucaristel significa eu sinto algo muito especial por você. Eucaristel pode ser traduzido tanto por gratidão, como por uma série de outras expressões que denotam um sentimento genuíno. No caso, é realmente uma gratidão, mas vai muito além de uma expressão educada. Paulo sente, Paulo está emocionado com aqueles irmãos. Paulo está realmente grato, realmente grato.
Ralph Martin, que escreveu o livro Filipenses, Introdução e Comentário, diz que uma boa maneira de entender essa pequena frase seria: eu estou tão emocionado quando me lembro de vocês, que eu quero agradecer por essa lembrança. Na tradução em português, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O que Paulo lembrava daqueles irmãos? Em algumas versões, em vez da expressão todas as vezes que me lembro de vós, aparece por tudo o que recordo de vós. O que Paulo lembrava? William Barclay, que tem um comentário sobre esse texto, diz que há duas possibilidades interpretativas aqui. A primeira é que Paulo lembrava daqueles irmãos constantemente. Daí a expressão todas as vezes é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade é que quando Paulo se lembrava daqueles irmãos, Paulo automaticamente se lembrava também do que aqueles irmãos fizeram por ele e pela obra do Senhor Jesus. Lembrar da igreja de Filipos era lembrar do trabalho da igreja de Filipos. Lembrar da igreja de Filipos era lembrar de um povo de Deus que sustentava a obra missionária. Lembrar da igreja de Filipos era lembrar de irmãos tão comprometidos com a obra que eles trabalhavam pelo Senhor Jesus. O verbo lembrar aqui é tradução do grego mineia, que significa ocupar totalmente a mente. Mineia era usado quando uma pessoa não conseguia pensar em outra coisa. Sabe quando alguém está apaixonado e fica lembrando daquela pessoa o tempo todo? Os casados, sempre apaixonados, nunca esquecem. E quem está começando assim um momento de paixão, de aproximação, também não esquece. Mas pode ser também uma lembrança relacionada a outra coisa. Quando você vai prestar um vestibular e sabe que daqui a 30 dias vem uma prova, em geral isso ocupa a sua mente o tempo inteiro. Quando você tem uma luta já definida, no dia tal eu terei que enfrentar uma situação, aquilo ocupa a sua mente. E há pessoas que dormindo ainda assim estão lembrando daquilo e elas sonham com aquilo. É essa palavra que Paulo usa. Paulo está dizendo a nós: eu não tiro vocês da minha cabeça. Eu estou lembrando constantemente de vocês. A igreja de Jesus estava na mente de Paulo. E meus queridos irmãos, os crentes comprometidos com Jesus pensam na igreja o tempo inteiro. A igreja não sai da mente deles. Os cristãos que de fato amam a Jesus e por isso amam a igreja de Jesus, eles pensam na igreja. Eles pensam nos desafios da igreja, eles pensam no que a igreja precisa, no que a igreja é, na missão da igreja, no que a igreja precisa fazer. O apóstolo Paulo não esquecia da igreja, em particular agora da igreja de Filipos. Agora, o que ocupava a mente de Paulo em relação à igreja de Filipos? Coisas boas? Sim, coisas boas. Se lêssemos agora toda a epístola de Paulo aos Filipenses, nós teríamos condição de dizer as boas lembranças que Paulo tinha da igreja de Jesus. Infelizmente, em alguns casos, a lembrança que temos da igreja de Jesus não é tão boa como a lembrança que Paulo tinha dos irmãos lá de Filipos. Alguns de nós já fomos feridos pela igreja.
já fomos magoados pela igreja. Carregamos lembranças não tão alegres sobre a igreja. Talvez você esteja aí sentado e enquanto eu falo sobre lembranças, você tem uma lembrança triste. Em geral, as lembranças tristes que nós temos da igreja não são com a igreja reunida como corpo de Cristo, mas são com alguns membros da igreja. Há pessoas cruéis na igreja. Há pessoas maldosas na igreja. Há pessoas insensíveis na igreja. Há pessoas provocativas na igreja. E há pessoas não crentes na igreja. Ouvindo uma mensagem muito antiga, e se você quiser ouvir algumas mensagens antigas, de vez em quando a Rádio Trianon resgata algumas mensagens bem antigas, Rádio AM, que nós temos um programa toda terça-feira. Outro dia resgataram uma mensagem do pastor Rubens Lopes. E ele dizia com aquele tom grave que a única coisa que lhe trazia algum tipo de alívio é que quando ele lembrava de alguns membros da sua igreja na época, membros que de alguma forma lhe trouxeram tristeza, lhe feriram, lhe magoaram, ele dizia: são apenas membros, não são crentes em Cristo Jesus. Nós temos mágoas, temos lembranças tristes, mas temos também lembranças boas. Como é bom você lembrar da igreja reunida, servindo, se alegrando, trabalhando. E é essa lembrança de Paulo. É a lembrança daqueles irmãos sustentando a obra missionária, a lembrança daqueles irmãos sendo amorosos, é o que Paulo cita em outro momento. É a lembrança daqueles irmãos cuidando dele, Paulo, mas também cuidando dos outros irmãos. Paulo, portanto, diz: a minha mente está totalmente preenchida pelas boas lembranças relacionadas à igreja de Cristo Jesus. Que lembranças nós como igreja deixaremos para aqueles com quem convivemos? Qual é a lembrança que nós estamos construindo? Porque na verdade nós estamos construindo lembranças. Toda vez que nós falamos sobre o futuro, nós estamos construindo já uma lembrança do passado. Quando nós falamos em realizar algo no futuro, nós estamos preparando uma lembrança que daqui a pouquinho será o passado, o patrimônio que nós vamos deixar. Que tipo de lembrança nós vamos deixar? Na coletividade e na individualidade. Como igreja unidos, que lembrança deixaremos? Mas eu e você, individualmente, que lembrança nós deixaremos? Como seremos lembrados? Quando as gerações futuras falarem sobre a igreja Betel, ou sobre o irmão fulano, o irmão Beltrano, o que dirão de nós? Como nós ocuparemos a mente dos crentes que estão por vir? O que eles falarão sobre nós? Deus queira que quando falarem sobre nós, dirão como Paulo: dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro da igreja, que me lembro daquele irmão, que me lembro daquele outro, que me lembro daquele servo de Deus, quem sabe já falecido, mas como é bom lembrar daquele irmão. Nós temos uma grande responsabilidade sobre o futuro e sobre o passado. O modo como nós faremos algo
se transformará numa boa ou má lembrança. Daí o risco. O risco de, se não tomarmos cuidado, deixarmos lembranças terríveis. O risco de algumas de nossas ações hoje ou amanhã deixarem marcas terríveis. E o mesmo acontece na família. O mesmo acontece no relacionamento entre amigos. O modo como fazemos e o que fazemos será lembrado por alguém em algum dia. Que sábios diante de Deus estejamos construindo boas lembranças. Porque, meu querido, se uma pessoa ao lembrar de mim ou de você, ela ficar triste, que terrível será essa lembrança. Que terrível será alguém lembrar de você e somar uma série de lembranças tristes. Você consegue lembrar de alguém cujo nome parece já te trazer um arrepio? Talvez seja uma pessoa falecida há anos. Talvez alguém que passou pela sua vida e foi assim, uma marca terrível. E você simplesmente não conseguiu ainda se curar da maldade daquela pessoa. Augusto Cury, em um dos seus livros, no livro 10 Leis para Ser Feliz, ele diz que algumas pessoas estão encarceradas no campo das emoções, mas também da lembrança. Quando elas lembram daquela pessoa, do jeito, da palavra, do comportamento, daquela atitude, elas se prendem dentro de um cárcere emocional, elas sofrem. E às vezes aquela pessoa já morreu há tanto tempo e nem sabe o mal que ela causou. E às vezes as pessoas mais próximas dela mesma. Cuide da lembrança que você vai deixar, porque a sua lembrança ou exaltará o nome de Deus, e as pessoas dirão: que boa lembrança daquele irmão, louvado seja o nome de Deus por tudo que aquele irmão fez. Ou as pessoas, quem sabe, agradecerão: que bom que ele já foi, mas que pena que ele me marcou tanto e eu não consigo esquecer da dor que ele trouxe à minha vida. Paulo está muito grato. Grato pelas boas lembranças. Grato porque aquela igreja foi uma bênção para a vida de Paulo. Irmãos, nós como igreja estamos construindo essas lembranças pelo nosso trabalho. Mas é óbvio que nós não vamos construir apenas lembranças lúdicas. A igreja também não é um parque de diversões. Há uma frase muito interessante de John Stott, quando ele, falando sobre a igreja dele na Inglaterra, que veio de uma situação de imenso tradicionalismo frio e ritualístico, e se transformou numa igreja quase que lúdica. John Stott diz: saímos do cemitério e acabamos entrando para o clube. Esse é um outro exagero. É o exagero de querermos deixar apenas uma lembrança engraçada, lúdica. Vai mais pelo campo da filosofia hedonista. Apenas queremos construir uma lembrança de satisfação. Não é nem uma coisa, nem outra. E talvez a única maneira de nós construirmos uma lembrança equilibrada é trabalharmos para o Senhor Jesus e deixarmos a lembrança do trabalho. A lembrança do servir a Jesus de uma forma amorosa, abençoadora. Paulo tinha essa lembrança.
o trabalho que aqueles irmãos fizeram. Alguns estudiosos da igreja de Filipos vão chamar as lembranças daquela igreja de lembranças missionais. O que é uma lembrança missional? É uma igreja que deixa como grande lembrança para as gerações futuras o seu comprometimento com Jesus, a sua missão cumprida. Não são apenas lembranças de amizade, lembranças de relacionamento, lembranças do povo bom que aquela igreja tinha, mas lembranças da missão. E essa igreja chamada missional, ela está tão comprometida e ela serve a Jesus e ela trabalha com tanto compromisso que seus membros estão unidos, engajados e em amor eles são lembrados por terem realizado uma grande obra para o Senhor Jesus. E parece que é isso que aquela igreja deixou como lembrança, porque agora o apóstolo Paulo diz, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. O que ocupava a mente daqueles irmãos, na mente de Paulo em especial, a cooperação, o trabalho que aqueles irmãos fizeram e que trouxe benefícios ao Evangelho de Jesus. É muito interessante o aparecimento aqui da palavra cooperação, porque no original é koinonia, comunhão. Paulo está dizendo, por causa da comunhão que vocês têm dado ao Evangelho. E se Paulo usou comunhão aqui, é porque a ideia de Paulo é que aqueles irmãos, em comunhão com o restante da igreja de Cristo espalhada pela terra, aqueles irmãos estavam trabalhando pelo Evangelho de Jesus. Nós temos comunhão com qualquer outra pessoa que confesse o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos trabalhar com aquela pessoa. Se aquela pessoa se rendeu a Jesus como nós, e se aquela pessoa é uma serva de Deus, e se aquela pessoa está pregando o Evangelho, pautada na palavra de Deus, ela entra em comunhão com nós, porque nós estamos trabalhando pelo Senhor Jesus. E estamos juntos. É por isso que a conexão entre nós, igreja no Brasil, e a igreja na África, por exemplo, o que nós temos a ver com a África em razão de cultura, de economia? Quase nada. Temos uma raiz histórica triste, a escravidão. Para nós a lembrança que temos dos africanos são dos navios chegando cheios de escravos em solo brasileiro. Essa é a lembrança. Mas há algo entre nós e aquele povo. Porque os nossos irmãos que estão lá e nós temos tudo a ver. Nós cooperamos, nós temos comunhão na obra, comunhão no Evangelho. Irmãos, como é maravilhoso saber que a obra que nós estamos fazendo aqui na rua Alfredo Pujol 242 é realizada em vários campos do mundo, é realizada em várias cidades do Brasil. Como é bom saber que a igreja que está, quem sabe, no final dessa rua, ela tem comunhão conosco no trabalho. Nós estamos servindo a Jesus juntos. Pessoas estão indo para o céu porque nós e eles estamos pregando o Evangelho. Pessoas estão deixando uma vida miserável, terrível, e tendo uma nova vida em Cristo porque nós estamos trabalhando. Paulo está feliz, porque mesmo estando preso em Roma, e quem sabe alguns irmãos em Roma lhe dando assistência, Paulo continua em comunhão, continua em cooperação com a igreja de Filipos. A distância é grande, mas a obra é a mesma. O trabalho do Evangelho nos une. Nós servimos ao Senhor Jesus e pregamos o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo continua nessa
pegada assim de gratidão. Ele diz então, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, e ele complementa, desde o primeiro dia até agora. Que frase maravilhosa. Paulo está dizendo que a igreja de Filipos, desde que se tornou uma igreja, ela trabalhava para o Senhor Jesus. Desde o princípio. Desde quando Paulo pela primeira vez passou em Filipos, evangelizou alguns irmãos e foi embora, e aqueles irmãos continuaram trabalhando, desde aquela época, aqueles irmãos serviam ao Senhor Jesus. Aqueles irmãos tinham uma história de trabalho. A história daqueles irmãos começou com o serviço, começou com a obra de Deus. Estudando principalmente a igreja reformada, você descobre coisas interessantíssimas. Uma delas é que no passado, bem no passado, quando uma pessoa aceitava o Senhor Jesus, ela era incentivada a trabalhar desde o primeiro dia. Era assim. Não tinha esse negócio de vamos aguardar 2, 3 anos, para então, quem sabe, deixar aquela pessoa trabalhar. Os primeiros cristãos, eles trabalhavam imediatamente. E agora estou falando do Novo Testamento. Os primeiros cristãos se convertiam e imediatamente começavam a ganhar vidas para Jesus. Mas, do Novo Testamento para a Reforma, aconteceu um grande colapso na teologia. Os cristãos se perderam numa série de coisas. Acontece a Reforma Protestante, se tenta dar novamente aquele sentido de trabalho, e o sentido, ele começa de fato a ser formado durante algum tempo. Mas quando nós chegamos no século XX, alguém começou a dizer que para trabalhar primeiro você precisava ser um expert da Bíblia. Você precisava ser quase que um acadêmico da Bíblia. Para ganhar Jesus, primeiro você precisa saber responder perguntas difíceis da Bíblia. Para testemunhar, primeiro você precisa pelo menos uns 2, 3 anos numa chamada classe na época de catecúmenos. Alguns de vocês pegaram isso, mas ninguém pegou uma classe de catecúmenos no século XIX. Os historiadores batistas dizem que uma classe de preparação para o batismo, classe de catecúmenos, demorava de 1 ano e meio a 3 anos. Sabe quanto tempo demorava uma profissão de fé? Fique sentado. De 1 hora a 1 hora e meia. Fazendo perguntas, a grande maioria delas teológicas. E então nós fomos quase que tomando uma ideia de que para eu servir a Jesus, primeiro eu preciso ser um teólogo. Os primeiros crentes não foram teólogos, irmãos. Os primeiros crentes testemunharam de Jesus. Os primeiros crentes não sabiam responder muitas perguntas, mas eles sabiam dizer: o que eu posso lhe garantir é que eu não enxergava, mas agora enxergo, porque Jesus me curou. Eu não sei quem ele é, não sei nem o nome, mas ele me curou. Esse foi o primeiro testemunho. Depois vieram os testemunhos dos irmãos lá no livro de Atos. Irmãos que deixam até a sua casa e começam a viajar pregando o Evangelho. O que eles sabiam do Evangelho? Pouco, mas o primordial. Eles sabiam que Jesus salva. Eles sabiam que é pela fé que nós somos salvos. Aqueles irmãos, segundo o apóstolo Paulo, desde o primeiro dia aprenderam a servir. E eu te desafio em nome de Jesus, sirva desde o começo.
desde o primeiro dia. Não se torne um cristão acadêmico, que sabe tudo sobre Deus, mas não fala de Deus para ninguém. Um cristão de sala de aula, que passa a semana estudando a Bíblia, mas não dá um testemunho a um vizinho. Não dá um testemunho àquelas pessoas mais próximas, nem à sua família, mas está ali lendo a Bíblia, incapaz de trabalhar para o Senhor Jesus. A igreja se tornou tão acadêmica, que até a linguagem dos cristãos se tornou uma linguagem que não comunica de Jesus. Eles, quando vão falar de Jesus, não sabem como. Porque o Evangelho é simplicidade, não é teologia. O Evangelho é simplicidade. É dizer, eu era desse jeito, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, Ele me perdoou, eu sou uma nova criatura e agora eu vivo dessa forma. É simples, é muito simples. Não estou dizendo que nós vamos dar ao recém-convertido púlpito. Aliás, o recém-convertido não precisa do púlpito. O recém-convertido precisa de alguém ao lado para ele começar a treinar e se transformar num evangelista, coisa que quase nós não temos mais na igreja. Desde o primeiro dia até agora. Paulo está muito feliz, porque aqueles irmãos tinham uma cultura do trabalho, uma tradição do trabalho, eram ávidos para trabalhar. Eles marcaram aquela geração, porque foram homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus. Mas o texto continua, e agora chegamos à expressão, aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Novamente uma frase poderosa. Aquele que começou a obra, eles trabalhavam desde o começo, e quem começou com eles foi Jesus. Não era uma obra deles, não era uma obra autônoma, não era uma conversa deles, não era coisa da cabeça deles. Eles começaram a trabalhar porque Jesus estava fazendo uma obra neles desde o começo. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. A palavra obra aqui é ergon, uma palavra grega utilizada para trabalho pesado, serviço pesado. Alguns de vocês trabalham talvez com peso. Quem sabe haja alguém aqui que tem alguma profissão que envolve o esforço físico. Mas a maioria de nós não temos essa necessidade. Depois da automação industrial, isso vem diminuindo cada vez mais. Enquanto no passado, alguns trabalhadores carregavam grandes pesos nos braços, hoje em dia não, hoje em dia há máquinas. Mas a palavra que aparece aqui é a palavra serviço pesado. Obra nesse sentido. Ergon. Paulo está pensando que a obra de Deus não é brincadeira. É coisa séria. É um serviço pesado. Porque a referência que Paulo tinha de trabalho não é a nossa. Paulo viveu numa época que grande parte da população era de escravos. O Império Romano tinha mais escravos do que homens livres. Os escravos faziam tudo. Os escravos carregavam aqueles sacos pesadíssimos sob os ombros. A referência que Paulo tinha era de um trabalho pesado. E quando ele vai falar da obra de Deus, ele fala o quê? Trabalho pesado. Não é menos do que eu faço no escritório.
Não é menos importante do que eu faço agora, quem sabe, nesse bico, enquanto eu estou desempregado. Não é menos importante do que o esforço que eu faço para ter o meu sustento material. A obra de Deus é tão importante quanto. Não é uma coisa qualquer, é uma obra importante. E o texto diz ergon, agaton. Agaton é bom. Vem da palavra agatos, que significa uma coisa de natureza boa, uma coisa tão boa que ninguém vai dizer o contrário. A obra daqueles irmãos, o trabalho daqueles irmãos, era bom de verdade. Não era uma aparência boa, não era uma obra aparentemente boa. Era um trabalho pesado e bom para o Senhor. Queridos, a obra de Deus talvez não exija músculos fortes, mas ela exigirá um trabalho intenso, bem intenso. Principalmente levando em conta o que ouvimos hoje pela manhã, levando em conta que há bilhões de pessoas que ainda não foram atingidas pelo Evangelho de Jesus, nós temos um intenso trabalho pela frente. Nós temos um árduo trabalho, que talvez não suará nossa camisa, mas exigirá de nós muito esforço, dedicação, tempo, criatividade. A obra que fazemos é uma obra boa, é a obra do Evangelho, é uma obra que o Senhor Jesus começou. É por isso que nós somos uma igreja missional, porque a nossa obra não é uma obra qualquer, é a obra do Evangelho do Senhor Jesus. É uma obra grande, é uma obra boa, é uma obra que exige homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que, mesmo tendo uma agenda pesadíssima, darão tempo para o Senhor Jesus. Mesmo tendo tantas contas a pagar, investirão dinheiro. Obra que exigirá de todos nós dedicação. É uma boa obra, mas é uma obra intensa. Tão intensa como aquela obra que você faz para deixar o seu patrão mais rico a cada ano. Sabe? Sabe aquela obra que faz a empresa em que você trabalha encerrar cada ano ainda maior em poder, em atração social, em comércio? O nosso trabalho tem mais ou menos a mesma identificação. É uma grande obra. Só que o resultado é um resultado muito maior. Vidas deixam de ir para o inferno quando a igreja do Senhor Jesus trabalha. Que bom trabalho nós fazemos como igreja. Deve ser por isso que o apóstolo Paulo, lá no verso 7, diz que aquela igreja estava no coração dele. Quando uma igreja é missional, cumpre a sua missão, ela deixa uma gratidão no coração. Quando uma pessoa se converte, ela guarda no coração gratidão pela igreja de Jesus. Que bênção. Aquela igreja, ela me alcançou e falou de Jesus. Aqueles irmãos estão no coração de Paulo no verso 7. No verso 8, Paulo diz que tem inclusive grande afeição por aqueles irmãos. Como é bom saber que afeição não é só coisa de amizade. Existem cristãos que só têm afeição pela amizade que encontram na igreja. Paulo tinha afeição pela igreja por causa do trabalho da igreja. Aqueles irmãos serviam a Deus com tanta empolgação e tanto entusiasmo e trabalhavam tanto que o efeito foi o mesmo. Como é bom, Paulo está dizendo, lembrar
do trabalho desses irmãos. Aí ele vai dizer no verso seguinte, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção. Há um perigo. E esse perigo está descrito nesse verso. É o perigo de, trabalhando, nós nos tornarmos frios. É um perigo. É o perigo de estarmos tão envolvidos no trabalho, de esfriarmos os relacionamentos. É um perigo de, em nome do Evangelho, como aconteceu em períodos na história, nós deixemos um rastro de frieza e até de violência. Por isso Paulo diz, olha, já que vocês trabalham tanto, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Nós trabalhamos, mas não podemos trabalhar de qualquer maneira. Nós não podemos trabalhar simplesmente unindo a nossa força, criatividade, dinheiro e todos os talentos. Nós unimos tudo isso, mas a base do nosso trabalho qual é? É o amor. Porque para trabalhar com diferentes, só amando, não é verdade? Lá na sua empresa, como que o seu chefe, o seu superior, ou se você é um gerente, um diretor, como você consegue fazer com que pessoas diferentes e com uma série de pensamentos divergentes trabalhem juntas e alcancem objetivos? Como você consegue? Às vezes você consegue na ameaça de que se elas não conseguirem conviver, serão o quê? Demitidas. Não é assim? É assim. Na igreja não tem demissão. Não tem. Então, como nós conseguimos ficar juntos? Com diferentes, com ideias diferentes, com comportamento diferente. Nós conseguimos através do amor. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, é o que diz a palavra. Em conhecimento e em toda percepção. A palavra grega aqui é aistesis, que significa você ter uma sensibilidade com aquilo que te cerca. E novamente Paulo está falando sobre trabalho. Porque Paulo quer ver aqueles irmãos trabalhando em amor, mas quer que aqueles irmãos cresçam tanto em amor como em percepção, em sensibilidade, que eles sintam a dor do outro, que eles percebam o que está acontecendo na sociedade, que eles sintam todos os problemas daqueles que precisam alcançar e sentindo eles trabalhem. Sensibilidade também é um aspecto missional da igreja. A igreja não pode ser insensível. Insensível a ponto, às vezes, de esquecer o que acontece ao seu redor. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos fechar os olhos. Nós não podemos ignorar. Nós não podemos fingir. Uma boa maneira de nos tornarmos insensíveis é pensarmos apenas em nós mesmos. É investirmos só em nós mesmos. Enquanto pessoas estão morrendo sem Jesus. Enquanto pessoas perto de nós estão sofrendo. Essa é uma das maneiras. O N. Cordeiro, falando exatamente sobre a insensibilidade da igreja, disse que um dos piores testemunhos que a igreja pode dar é deixar a impressão que não se importa com a sociedade onde está inserida. E nós corremos o risco disso acontecer. Num sermão muito apaixonado, Bill Hybels usou a seguinte ilustração. Ele diz que nos Estados Unidos, quando alguém precisa de ajuda, lembra automaticamente do número 191, emergência. A
Até as crianças sabem. No Brasil nós lembramos do 190. Então, numa provocação apaixonada, ele diz: as pessoas deveriam também se lembrar da igreja. Na hora do sufoco, na hora da fome, na hora da dor, não apenas o 191, mas a igreja de Jesus. Vocês já imaginaram que bênção uma pessoa em sofrimento, precisando de ajuda, seja um conselho, não sei, ela lembrar, existe a igreja, eu vou até lá. Eu sonho, como muitos sonham, que um dia isso ainda aconteça. Que a igreja seja um ponto de referência, não para nós, para a sociedade, não apenas para nós participarmos de cultos, mas para o aflito olhar e saber, ali é um ponto da graça de Deus, ali eu vou achar ajuda. Ali eu vou encontrar algum tipo de sustento, de apoio, de manifestação da graça. Não somos apenas nós, igreja local, que estamos longe disso. A igreja está longe disso. A igreja no mundo está longe disso. Mas curiosamente, toda vez que a economia de um país melhora, a igreja vai olhando cada vez mais para si mesma e menos para a dor que a cerca. Por outro lado, nos países mais pobres e miseráveis do mundo, estão os exemplos mais lindos de uma igreja viva e que se importa. Em Angola, na capital, há uma igreja que foi plantada por uma igreja de Dallas, uma Bible Church, uma igreja sem denominação, uma igreja constituída por pessoas miseráveis, porque se nós sobrevivêssemos com $1 a $2 por mês, nós seríamos o quê? Miseráveis. Mais de 90% daqueles irmãos sobrevivem com isso. $2 em geral por mês. No final do ano passado, aqueles irmãos receberam um grande desafio do governo angolano. Houve uma greve, talvez você se lembre. Imagine um país como Angola fazer greve de saúde. Já não tem saúde. Mas aconteceu uma greve em Angola. Foram pedir ajuda a quem? A igreja. Aquele povo miserável, sem dinheiro, mas cheio de compaixão. O pastor que tive o privilégio de conhecer, desse tamanhozinho assim, magrinho, mas um homem poderoso, ele disse: pode mandar quem você precisar, porque hoje nós faremos um clamor na igreja, e eu tenho fé que Deus vai, de alguma forma, criar conexão através desses membros aqui da igreja, e amanhã haverão médicos e enfermeiras para cuidar dos doentes. Naquele culto, o pastor falou do desafio. E aqueles irmãos começaram a lembrar: eu conheço um sobrinho que é médico, eu conheço não sei quem que é enfermeira, eu conheço uma pessoa que mora no país vizinho, lá na África do Sul, ou em Moçambique, ou no Níger, eu conheço alguém que é um médico aposentado. Bom, para resumo de conversa, durante 6 dias que foi o tempo da greve, aquela igreja miserável financeiramente conseguiu atrair mais de 200 de profissionais da saúde. E eles deram o seguinte testemunho:
disseram que não conseguiram responder não ao apelo. Não conseguiram dizer não. Vários deles estavam em greve, mas foram trabalhar na igreja. Porque aquela igreja conseguiu fazer aquilo que a igreja foi colocada no mundo para fazer. Aquela igreja conseguiu ser a manifestação mais clara da compaixão, do amor e da misericórdia. Isso é sensibilidade. Por vezes nós temos dinheiro, não temos nem a fé e nem a sensibilidade. O texto continua dizendo, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amor para manter essas pessoas unidas, mas também pureza. Pureza, discernimento, discernirem o que é melhor, puros, irrepreensíveis. Discernir é um verbo interessante. O que é discernir? Você sabe de onde vem o verbo discernir? O discernir é um verbo que nasceu num contexto rural. Possivelmente quando o agricultor separava boas e más sementes. Muito antes da tecnologia chegar à agricultura, todo o trabalho da escolha dos grãos bons ou ruins, a semente que vai dar bom fruto ou não, era feita manualmente, no olho do agricultor. E daí nasceu a palavra discernir, saber separar o que é bom do que é ruim, ou o que é melhor daquilo que não é tão bom. Discernimento nasce não apenas na ideia de separar o bom do ruim, mas sim o bom do melhor, o bom do excelente, o meia boca daquilo que vale a pena. E o apóstolo Paulo diz que ele está orando por aqueles irmãos, para que eles tenham discernimento, que o trabalho deles não seja em vão, que eles saibam escolher o que é excelente, onde eles vão investir a vida, onde eles vão investir os recursos. Irmãos, há uma série de coisas boas a fazermos, mas existem as coisas melhores, existem as coisas excelentes, e já que vamos trabalhar, que trabalhemos pelo que é excelente, e não por aquilo que é razoável. Não é apenas aquela corrida para fazer, mas é fazer o que de fato não será vão. É fazer aquilo que está acima de outras possibilidades. Nós não temos nem tempo e nem dinheiro para fazer qualquer coisa. Jesus está por vir e nós não podemos perder tempo fazendo qualquer coisa. Nós temos que fazer o que é melhor, discernir, é o que Paulo diz. E ali na frente ele completará, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Quando a igreja trabalha, o que acontece? Vêm os frutos. É certeza. Isso, inclusive, é um discernimento que o Senhor Jesus nos deixou. Quando você investe, quando você planta, quando você bate, há um resultado, há uma resposta, há um fruto. E o apóstolo Paulo está feliz, porque aqueles irmãos vão frutificar muito, muito, cheios do fruto de justiça. Veja, fruto de justiça. Não é um fruto qualquer. A justiça não é só o discernimento legal de justiça. Essa é uma das maneiras de entender justiça. Mas justiça também é a compreensão
divina e espiritual da justiça. O que é justo é aquilo que Deus diz que é justo. É aquele que está na palavra de Deus como justo. Não é o que o juiz diz, sendo um homem. Se o juiz disser que uma coisa que o meu Deus diz ser errada é certa, eu prefiro o que Deus diz. E você? Se amanhã a sociedade disser que algumas das leis divinas estão erradas, eu prefiro errar então. Porque a justiça é o que Deus diz ser certo. É o que Deus diz. São como os nossos irmãos nos países onde o cristianismo é proibido. Eles são fora da lei em nome de Jesus. São ilegais em nome de Jesus. Mas estão dando fruto de justiça. Porque se Deus diz, é assim, é isso que nós vamos fazer. De modo que não é um trabalho qualquer. É um trabalho especial para Deus. Nós somos igreja. E a igreja é chamada a trabalhar, a servir. E quanto mais trabalharmos, mais frutos daremos. Mais gente escapará do inferno, mas também mais gente viverá um prenúncio do céu, sendo transformado por Jesus Cristo. Que sejamos uma igreja muito trabalhadora e que o mundo veja esses frutos de justiça através do nosso trabalho. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos louvar o nome do nosso Deus cantando. E nesse final de culto, aproveite esse hino para aplicar aquilo que nós acabamos de estudar na palavra de Deus. O que faremos diante do desafio do trabalho, do desafio de dar frutos, do desafio de ser bênçãos? Pense. E que Deus te desafie, através do Espírito Santo dele, a dar frutos para o Senhor. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha o Senhor minha vida oferecer. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Eu
amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faz o que está em teu coração. E a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Livre a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Que desafio cantar isso. Só para te adorar foi que eu nasci. Que Deus nos ajude a viver para Ele sempre. Sentem, queridos. Antes de vocês irem embora, eu imagino que vocês já deram uma olhada no nosso informativo quinzenal. Tem uma série ali de avisos importantes. Um deles é a chegada da Páscoa. Nem parece, mas daqui a 20 dias será Páscoa. Nós produzimos esse convite para você distribuir. Eles já estão lá no balcão, você pode pegar, leve e distribua. Como é nosso costume já há alguns anos, na Páscoa, no domingo de Páscoa, o nosso culto da manhã começa às 6 horas da manhã. É o culto mais gostoso do ano, 6 horas. Mais ou menos aquele horário quando as mulheres chegaram lá no sepulcro de Jesus e não o encontraram. Mais ou menos naquele horário quando elas viram 2 homens assim de branco, a roupa deles reluzindo, e eles disseram: ele não está aqui. 6 horas da manhã do dia 20, aguardamos você. Se você sabe preparar um pão diferente, um pão diet, quem sabe. Se alguém souber preparar o pão Duca, para eu poder comer naquele dia, na dieta, você prepare, nós aceitamos a sua contribuição. A igreja compra parte dos alimentos e você traz a outra parte dos alimentos, porque quando termina o culto, nós vamos lá para a quadra e a gente faz um café da manhã bem gostoso. Aí você traz a sua família, vai ter que derrubar uns da cama, eu sei, mas você vem com aquele povo da sua casa, toma um café bem gostoso, participa da atividade de Páscoa da igreja. Então coloque aí na sua agenda. O próximo domingo é o primeiro domingo de abril, e todo primeiro domingo é o domingo da família. Já está lá no balcão de informações e desde a quinta-feira já está na internet a apostila que nós estudaremos no próximo domingo às 9 horas da manhã. Então você pode retirar em papel lá no balcão, ou se você prefere em formato digital, já está no site da igreja e também
na página de Facebook da igreja, é só você baixar e estudar. Até a quinta-feira agora da semana, você pode enviar a sua pergunta com base aí na apostila, e aí ela será respondida na aula. Uma aula com 400 pessoas, ela perde o seu caráter de grupo pequeno de interação. Então, você manda sua pergunta antes, vai estar recebendo o material hoje, tem uma semana, até a quinta você pode fazer a sua pergunta e a gente vai ou incluir já no estudo ou ter um momento para perguntas e respostas. No seu boletim também está repetido o aviso para a experiência de pequenos grupos. Alguns irmãos já procuraram e essa semana já vão ser inseridos na experiência de pequenos grupos. Se você quer participar de um pequeno grupo, leia aí no boletim mais ou menos qual é o formato do pequeno grupo. Aí você pega um cartão como esse que está aí no banco. O cartão está escrito querido visitante, mas você vai usar o mesmo cartão, nós não vamos produzir outro cartão só para isso. Você abre, dentro não tem uma parte aqui para cadastro? Preencha pelo menos com seu nome, telefone ou e-mail para a gente poder interagir com você. Os cartões novos já tem um espaço onde você vai colocar um X, quero participar de um pequeno grupo. Mas existem alguns cartões antigos ainda nos bancos, como esse que eu estou na mão, ele não tem esse espaço. Então você escreve à mão, quero participar de um pequeno grupo, e nós vamos entrar em contato com você e te dar algumas opções para você interagir. Se por um acaso você entregou o seu cartão e não foi contactado, a culpa é do pastor Fernando, tá certo? Porque ele ficou 2 semanas estudando lá em Curitiba e eu não consegui administrar isso da melhor maneira, porque nós trabalhamos juntos. Então, a culpa é dele, tá? Brincadeira, pastor Fernando. Que é muito melhor receber um telefonema do pastor Fernando te perguntando do pequeno grupo do que meu, tá? Tenha certeza disso. Os demais avisos, faça a gentileza que você leia, tem muita coisa para você colocar na agenda, como encontro de casais no dia 13, enfim. Coloque aí na sua agenda e participe da vida da igreja. Desejo a você uma noite muito abençoada, uma semana abençoadíssima, cheia da graça de Jesus. Fale de Jesus a alguém essa semana. Trabalhe na obra de Deus. Antes de ir embora, dê um abraço na pessoa que estiver perto de você e que Deus te abençoe e te guarde.